Olha, E aí, os OVNIs? quando eu estava na Força Aérea, acho que é lá ainda, né, que controla todas as informações de Condado, tá OVNI, Sim. mudou de nome agora, né, na Força Comaia. Aérea, mas Uhum. todas as informações ficam concentradas lá, sabe? E eu tive acesso, eu andei dando uma olhada lá, que ano que foi? 87, mais ou menos, que os radares detectaram algum alvo, vamos dizer assim, né? Alguma coisa. E aviões de caça decolaram para interceptar e Santa Cruz pegou a mesma coisa no radar de bordo, mas ele não conseguia se aproximar daquela, vamos dizer, daquele OVNI, vamos dizer. Nós vimos uma ocasião, eu estava lá no centro de operações e aconteceu gozado, assim, uns episódios interessantes, que ali em Salvador, um piloto da Varig ou de outra companhia falou, eu estou vendo uma luz aqui diferente, não sei o quê, papapá. E aí daqui a pouco, daqui, sei lá, meia hora, foi subindo, sabe? O cara, lá em Aracaju, estou vendo uma luz diferente. Aí depois foi subindo, sabe? Aí chegou lá, tipo, em Recife. Então foram os 3 reportes, assim, diferentes, mas nada de concreto também. Teve uma vez que o pessoal aí, que gosta muito disso daí, fez tanta pressão para a Força Aérea abrir, né, os arquivos, e foi feito isso daí. Então tem uma mesa maior que a sua aqui. E aí os ufólogos sentaram lá, os mais importantes, não sei se tinha uma meia dúzia lá, e a gente jogou lá os relatos para eles. Eles estavam tão afoitos, que eu acho que eles não conseguiram interpretar nada lá, sabe? Eu olhava e não acreditava que estavam vendo, mas não se tira grandes coisas lá. Eu sempre procurei voando noturno, você procura, eu procurei muito. O mais rápido, eu vou contar uma historinha aqui, vai ser até gozada, mas o mais próximo que eu vi disso daí foi uma vez que eu estava indo do Rio Grande do Sul para cá, para Anápolis, aqui perto, noturno, e éramos 4 F5, de noitão, escuro. Aí só via a luzinha assim do avião bem fraquinho do outro. Aí daqui a pouco, rapaz, eu tô olhando aqui o avião da frente e lá, continuando, eu vejo tipo um sonrisal assim, sabe? Tipo, diz que é disco voador, não é chatinho, assim, que dizem, né? Aí eu vi uma porra dessa assim, chatinho, bem brilhoso. Aí eu falei, eita porra. Aí eu falei, moçada, vocês estão vendo o que eu tô vendo lá? Aonde? Ah, lá, pá. Ó, eu vou dizer o que era. Era assim, a gente voando aqui, em cima tinha aquele tal de tapete de nuvem que, pô, tá vendo? O tapete de nuvem já passou uma rasteira uma vez, né? Aí esse tapete de nuvem era bem extenso, ia tinha lá perto do horizonte, né? E aí, aqui o que você tem? Tem a terra, e no horizonte praticamente você se encontra, né? Mas aí o tapete de nuvem, entre a nuvem e a terra, sobrou um espacinho pequenininho. E o que aconteceu? Subiu a lua lá. Era a lua que estava na tripinha. Aí, cacete, mas que o coração bateu um pouco mais forte, bateu. Mas que foi gozado, foi. Mas não vi nada mais disso. Então foi muito fraco. Nós trabalhamos mesmo no centro de operações, né? No comando de operações, que concentra toda a parte de detecção radares no Brasil. E também houve, quando eu estava lá, uma nova pressão para essas informações que nós já tínhamos fornecido na sua época lá. Mas assim como o Átila, todo voo eu procurava alguma coisa, principalmente à noite, né? Porque o pessoal falava do escoador cheio de luzinha, a gente ficava, né? Principalmente quando vinha para cá para Brasília, que tem esse céuzão bonito, estrelado, né? Sim. Então a gente vinha para cá nesses voos que a gente combatia contra o Mirage, vinha de Canoas para cá. Nesse caminho, eu tava ali o tempo todo olhando para ver se via alguma... Porque tinha... Querendo ser o cara que vai achar o homem. Vou achar porque é só de noite, né? E por que ele não vem de dia? É verdade. Mas por ter luzinha, né? Que o pessoal, todo mundo vê, eu ficava procurando. E nada. Mas porque... Nada. E minha mãe, até hoje, ela jura que eu minto para ela, que eu já vi. Não... E alguma Força Aérea já relatou o próximo disso? Tem uma história que fala que lá na Área 51, foi até comentado isso no um podcast. Então... Estão guardando lá um segredo, o OVNI que tá lá.
Então, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, né? Um dos meus professores, dos mestres, doutores, na verdade, ele era da Marinha Americana, né? E ele trabalhou em projetos, desenvolvimento de projetos da Marinha. E lá nessa área 51 voavam muitas coisas diferentes, né? Muitos projetos diferentes. E você passa com um avião desse rasante no meio do nada, no deserto dos Estados Unidos, e um gaiato vê, ele não sabe nem o que é. Entendeu? Então, pode ser interpretado um bicho desse, né, que na época era um avião supersônico ou algum outro tipo de aeronave, sei lá o quê, interpretado com uma luz, com alguma coisa que a galera que quer ver vai ver. Em Porto Alegre há pouco tempo teve todo dia via um negócio lá. Diferente. Nunca foi, não dizer, comprovado nada. Agora teve uma coisa, não era OVNI, mas era um túnel do tempo. A gente estava falando de tática dessas coisas, eu vou dar uma aliviada no assunto. Sim. Eu estava com F5 vindo lá de Bagé para Porto Alegre. E estava muito interessante. Eu só vi uma vez na vida. Tinha assim uns chuvisquinhos, bem uns chuvisquinhos. E normalmente você vê um arco-íris aqui, né? Os mortais a gente vê meio arco-íris, né? Sim. Porque daqui ele bate para cá porque não tem a continuidade da atmosfera, do ar. Aí eu entrei num que era tudo ar, né? Então aquele enorme arco-íris aqui, ele não acabava aqui. Ele estava pertinho de mim, sabe? Ele dava a volta aqui assim por mim. Eu só vi uma vez. E foi tão forte, sim, que eu estava falando, que parecia um túnel do tempo. A ponto de ter um Varig chegando lá na área, na mesma coisa, e perguntou, tem alguém voando na área tal? Estão vendo aqui o arco-íris? Estão vendo o arco-íris. Mas umas coisas assim que você, como piloto, você tem a oportunidade de ver que, olha, eu tentei várias vezes ver o que eu vi e não consegui. Ver o que eu vi e não consegui. Eu não consegui repetir a missão. Mas você vê, né, o tipo de efeitos visuais que você tem na atmosfera, né, de refração de luz, alguma coisa assim, que pode ser interpretada às vezes como dissipador ou coisa do tipo. Vou te falar mais uma, que agora a câmera está para mim. Uma missão bacana. Tô eu para decolar de... Sessão nostalgia. Coisa de velho. Você falou que aconteceu, que não aconteceu, então eu vou falar. Uma missão bem bacana que aconteceu comigo. Eu estava para decolar de Canoas, né? Eu estava com a proa onde se põe o sol estava se pondo aqui. Na minha frente eu estava para decolar, né? Aí com F5. Aí o sol se pôs. Aí eu decolei e a gente fez uma subida com a máxima performance do F5. Você decola, embala até 540 nós, dá uns 1.000 km por hora, e atinge 92% da velocidade do som e sobe. A gente até a subida chama subida rojão, né? Que a razão inicial dá 36 mil pés por minuto, dá 10 km por minuto, você sobe. É muito rápido. É muito rápido, é muito bacana, sabe? Então, de tão rápido que eu estava subindo, aí eu subia mais do que o sol ia descendo, sabe? Pelo mundo, assim, que é redondo. Então, o que eu vi? Eu consegui ver de novo o sol que já tinha se posto. Pela razão de subida, eu consegui ver o sol nascendo. Para mim, parecia que estava nascendo, né? Que estava aparecendo, aumentando. É verdade. Né? É bacana. Então, esse dia que teve 2 pôr do sol e 2 nascer do sol. Né? Porque aí quando eu curvo, ainda não acabou não. Continua. Não acabou não. Fala mais. Quando eu estava vendo o sol aqui, eu estava em Porto Alegre, vendo o sol se pôr, atrás aqui, né, no oeste de Porto Alegre, você tem o mar. Né? Quando eu curvei para o mar, o que tinha? A lua. A lua fazendo reflexo no mar. Tentei fazer isso mais 4 anos e não consegui. Mas, foi uma coisa fora do comum, mas foi bacana. O dia com 2 nascer do sol e 2 pôr do sol, porque eu vi o sol se pôr depois, que eu estava lá em cima. Da mesma forma... Essa daí é só para... Muitos viram óbvio, tá vendo? Né? Mas agora falei bastante besteira. E hoje em dia, né, conhecendo mais de radares, né, como a gente conhece, né, eu fiz até um curso de especialização na Inglaterra sobre guerra eletrônica, e reportando naquela época de 80 e poucos, os radares que nós tínhamos, tanto no F5 como no próprio
essa rede de detecção, a gente vê, né, o quanto é precário, né, alguma coisa poder ser confundida com alvo, né, no radar. Você detectar alguma outra coisa que não seja realmente um alvo. Porque depende do tilt da antena, se a antena está virada para baixo, ela pode pegar o terreno e o terreno te falar que é um alvo e não é, pode estar virada para cima e não pegar nada. E varia muito, né, essa capacidade de detecção, tanto do avião, do radar a bordo, como do próprio solo. E houve esse relato aí da sua época, né, de 80, já era piloto de caça. Foi até um rapaz da sua turma, né, o Kleber, né, era da turma do Baixo, que fomos junto com ele, que teve esse episódio da interceptação. Ou chegou perto, mas não chegava nunca, né. Mas eu também. Pode ser campo magnético, que uma hora interferiu tanto no radar de bordo dele, quanto no radar de solo, sabe? Acontecem umas coisas, chuva com isso, com aquilo lá. Acontece. Essa parte de detecção radar, ela não é uma ciência exata. Entendeu? Hoje em dia ele já evoluiu muito, né? A capacidade de detecção, o tratamento do sinal, do que é um objeto realmente detetável ou não, melhorou muito. Né? Antigamente era muito rústico, né? A parte da tecnologia de radares. Hoje já evoluiu bastante. E aí? Existe ou não existe? Para mim não existe. Eu tenho que ver para crer. Até hoje eu não vi nada parecido. E algum país... É muito egoísmo, né? O nosso planeta só tem a gente, né? Mas... Às vezes até é laser que você projeta para cima, né? Esses canhões, se você ficar projetando na nuvem, que nem você falou, uma camada, você vê aquele negócio deslocando para lá e para cá, que nem louco, e na verdade é uma luz. Tá vendo? A camada de novo. Então essa é a verdade sobre o OVNI. E até hoje... Camada de luz. Pode ser. Pode ser reflexo, pode ser refração do Sol, refração da Lua, alguma coisa na atmosfera que dê desses tipos de efeitos visuais, entendeu? Mas